Um milionário foi confundido com um técnico de TI pela nova secretária e se apaixonou loucamente. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário nos dizendo de qual cidade você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Alice Evans não teve tempo para entrar em pânico. Era seu primeiro dia como assistente executiva, e o destino já estava trabalhando contra ela. O sistema da Foster Enterprises estava fora do ar. Os funcionários corriam como loucos. O servidor caiu. Alguém gritou. Nada funciona. Perdemos todos os arquivos. Eu não fiz backup dos relatórios. Alice esfregou as têmporas. Ótimo. Primeira manhã, e já parecia que ela estava no comando do Titanic. Ela pegou o telefone e discou para o suporte de TI. Linha ocupada. Tentou novamente. Nada. Maravilha. Estamos presos em um apocalipse digital, ela resmungou, batendo o telefone na mesa. E foi nesse exato momento que um homem alto e bem vestido entrou no escritório. Terno impecável. Sapatos polidos. Expressão séria. Ele parecia calmo, observando o caos ao seu redor com os braços cruzados, como se fosse apenas uma terça-feira normal. Alice não perdeu tempo. Finalmente. Você demorou demais, ela marchou até ele, sem rodeios. O sistema está fora do ar, e está uma bagunça. Conserte isso agora. O homem arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso. Com licença. Alice bateu o pé. Com licença, coisa nenhuma. Eu disse, conserte isso, ela enfatizou cada palavra. Antes que esta empresa pegue fogo, e eu seja demitida antes mesmo de descobrir onde fica o banheiro. Ele soltou uma pequena risada, parecendo mais entretido do que preocupado. E se eu te dissesse que não posso consertar? Alice suspirou alto. Ah, ótimo. Primeiro dia, e me mandam um técnico de ti sem noção. Olha, já perdi 5 minutos da minha vida com você. Se você não quer trabalhar, pelo menos finja que se importa. O homem pareceu gostar ainda mais disso. Então é isso que devo fazer. Fingir que me importo. Sim, e trabalho nesse computador como se estivesse resolvendo a cura para o mal do século. Entendido. Ele balançou a cabeça com um olhar irónico. Tudo bem, aqui vamos nós. Alice o empurrou para a cadeira com a delicadeza com que empurraria uma geladeira. Rápido. O homem ajeitou o terno, suspirou teatralmente e começou a digitar algo no teclado. Alice inclinou-se para o lado, observando cada movimento dele. Nossa, tão lento. Você está digitando com um dedo só. Você precisa ser paciente. Você precisa ser rápido. Isso não é um curso de informática para idosos. O homem parou de digitar e olhou para ela. Eu realmente estou sendo solicitado a trabalhar mais rápido por você. Sim. O que você acha que é isso? Cirurgia cerebral. É só um computador. Clique, conserte e vamos em frente. Ele suspirou novamente, fingindo sofrer, e voltou a trabalhar na máquina. 5 minutos depois. E então? Terminou. Quase. Quase. Meu avô poderia ter consertado isso antes de tirar a soneca dele. Ele desviou o olhar do computador e encarou, claramente se divertindo. Seu avô era da TI. Não, mas até ele saberia que você está enrolando. O homem realmente riu desta vez. Impaciente, Alice pegou o telefone novamente. Alô? Segurança. O cara da TI precisa ser escoltado para fora porque não consegue consertar um sistema básico. O homem levantou as mãos em rendição. Ok, acalme-se. Olha. Veja isto. Ele pressionou uma única tecla e, de repente, todas as telas voltaram ao normal. O escritório inteiro respirou aliviado. Aleluia. Alice bateu palmas. Finalmente. Não foi tão difícil, foi. Ele se levantou lentamente, ajustando o relógio de pulso. Isso foi interessante. Alice suspirou aliviada. Ótimo. Agora você pode subir para o próximo andar e consertar o sistema deles. O homem arqueou uma sobrancelha, e seu sorriso aumentou. E quem disse que eu trabalho aqui? Alice congelou. A frase pairou no ar por alguns segundos, mas seu cérebro levou um momento para processá-la. Foi nesse exato momento que um homem de terno cinza entrou na sala, apressado e um pouco suado. Senhor, todos estão esperando por você na reunião do conselho. Alice piscou. Senhor. Reunião do conselho. A informação explodiu em sua mente como fogos de artifício.
Ela congelou, os olhos arregalados como se tivesse levado um choque. O homem à sua frente não era o cara da Ti. Ele era Arthur Foster, o novo CEO da empresa. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Todos na sala perceberam o desastre antes de Alice. Arthur virou-se lentamente para ela, cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, um sorriso astuto no rosto. Alice sentiu a espinha gelar. Então, Sr.T.A. Evans, mais alguma ordem para mim ou está satisfeita agora? Alice sentiu o mundo desabar. Seu rosto ficou vermelho como um tomate, suas mãos começaram a suar e sua mente gritava, estou demitida. Em neon piscante. Arthur riu baixinho, claramente se divertindo. Alice, por outro lado, queria cavar um buraco e desaparecer. O silêncio na sala era ensurdecedor. Alice sentia o suor escorrendo pelo pescoço. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza que todos podiam ouvir. Ela piscou, esperando que, por algum milagre, a realidade se desintegrasse e ela acordasse segura em sua cama, longe daquele pesadelo. Mas não, lá estava Arthur Foster, o CEO da empresa, parado bem na frente dela. E ela? Ela acabara de tratá-lo como um técnico incompetente, gritou com ele e praticamente o arrastou para consertar um computador. Ela estava em apuros, muitos apuros. Arthur ainda a olhava com divertimento nos olhos, braços cruzados, como se estivesse saboreando o momento. Sr.T.A. Evans, você parece surpresa. Alice engoliu em seco. Seu cérebro parecia ter congelado, assim como o do computador mais cedo. Os funcionários ao redor dela não ousavam respirar alto. Alguns tentavam se esconder atrás de suas telas, enquanto outros trocavam olhares, quase dizendo, ela está frita. Foi bom conhecê-la. O assistente de Arthur, ainda esperando ao lado dele, parecia um pouco desconfortável. Talvez porque acabara de testemunhar uma das piores gafes corporativas da história. Arthur, por outro lado, parecia genuinamente entretido. Ele inclinou a cabeça levemente. Sabe, nunca recebi uma ordem tão direta em toda a minha carreira. Mandona, hein? Alice abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu corpo inteiro gritava para ela fazer alguma coisa, qualquer coisa, para sair daquela bagunça. Mas o melhor que conseguiu foi uma risada nervosa e completamente inadequada. H-H-A. Ótimo. Agora, além de humilhada, ela parecia uma louca rindo sozinha. Arthur arqueou uma sobrancelha. Isso foi uma tentativa de riso ou um curto-circuito? Os dois. Ele deu um meio sorriso. Interessante. Alice sentiu o estômago revirar. Ela precisava sair dali, ou desaparecer no ar, ou ser engolida pelo chão. Qualquer coisa seria melhor do que ficar sob o olhar penetrante de Arthur Foster. Ela tentou se recompor, embora suas pernas parecessem gelatina. Olha, Sr. Foster, eu honestamente não sabia quem você era. Arthur soltou um falso suspiro de arrependimento. E pensar que passei 5 minutos sendo tratado como um estagiário incompetente, meu ego nunca mais será o mesmo. A sala se encheu de tosses abafadas e fungadas. Claramente, os funcionários tentando não rir. Alice sentiu o rosto ficar ainda mais quente. Sinto muito. Foi um erro honesto. Como eu poderia saber? Arthur deu um passo à frente, seu olhar intenso fazendo Alice querer fugir. E você grita com todos os novos contratados por aqui? Ou eu fui um caso especial? Eu só estava tentando resolver o problema, Alice tentou explicar, desesperadamente. Arthur fingiu pensar por um momento. Foi eficiente, admito. Rude, mas eficiente. Alice abriu a boca para se defender, mas foi interrompida por uma tosse alta. O assistente de Arthur olhou para o relógio, nervoso. Senhor, os diretores estão esperando na sala de reuniões. Arthur assentiu calmamente, mas manteve os olhos em Alice. Sim, a reunião. Alice tentou se acalmar. Talvez ele estivesse com pressa e se esquecesse dela. Talvez isso fosse apenas um pesadelo e ela acordaria em breve. Mas então Arthur sorriu lenta e calculadamente. Sr.T.A. Evans, você virá comigo. Alice congelou. O quê? Eu disse que você virá comigo. Ele olhou ao redor. Já que você gosta tanto de dar ordens, quero que explique pessoalmente aos diretores o que aconteceu com o sistema. O escritório inteiro prendeu a respiração. Alice sentiu os joelhos fraquejarem. Ela estava prestes a entrar em uma reunião de alto nível ao lado do CEO da empresa para explicar o erro do dia. De repente, vender água de coco na praia parecia uma opção tentadora. Alice seguiu Arthur pelos corredores,
sentindo os olhares dos funcionários perfurando suas costas. Senhor, eu realmente não acho necessário que eu vá a esta reunião. Arthur não parou de andar. Mas eu acho que é. Alice mordeu o lábio para não soltar um suspiro desesperado. Eles entraram no elevador e, por um momento, houve um silêncio constrangedor. Até que Arthur virou o rosto levemente em direção a ela. Ah, só para você saber, você é a primeira pessoa a me arrastar para consertar um computador. Alice cobriu o rosto com as mãos. Por favor, pare de me lembrar disso. Arthur riu. Não que eu queira. A sala de reuniões era enorme, cheia de diretores de terno. Quando Arthur entrou, todos se levantaram imediatamente. Alice sentiu a espinha endurecer. Arthur caminhou para o centro da sala, calmo como se nada tivesse acontecido. Senhores, antes de começarmos, nossa nova assistente, SRTA. Evans, gostaria de compartilhar como ela resolveu o problema desta manhã. 20 pares de olhos a perfuraram de uma vez. Alice engoliu em seco. Ela pensou em 1000 maneiras de sair daquela situação. Inventar uma desculpa. Fugir. Fingir que estava louca. Mas não havia saída. Então ela respirou fundo e disse tudo de uma vez. Bem, eu dei a ordem errada. Houve um silêncio mortal. Arthur apenas arqueou uma sobrancelha. Alice fechou os olhos com força. Na verdade, confundi o CEO da empresa com um técnico de TI e o fiz consertar o computador. Houve um som seco. Alice abriu os olhos e viu um dos diretores deixando cair a caneta de puro choque. Arthur, por outro lado, estava apenas sorrindo. E eficientemente, devo dizer. Alice encolheu-se na cadeira. Um dos diretores pigarreou e tentou esconder o riso. Arthur virou-se para Alice, claramente saboreando o momento. Devo dizer, SRTA Evans, você sabe como fazer uma entrada em uma empresa. Alice sentiu a alma deixar o corpo. O que viria a seguir? Uma demissão. Um mês de piadas. Arthur cruzou os braços, pensativo. Será que devo reconsiderar sua posição? Talvez eu devesse transferi-la para o suporte de TI, já que você tem tanta experiência com ordens lá. Os diretores não conseguiram mais segurar o riso. Alice queria desaparecer. Mas ao lado dela, Arthur Foster parecia mais interessado do que nunca. E isso era assustador. Alice sentiu o olhar de Arthur fixo nela enquanto a sala de reuniões ainda ecoava com o riso abafado dos diretores. Ela queria sumir, evaporar, correr para as montanhas e criar cabras. Qualquer coisa seria melhor do que ficar ali. Mas não. Ela estava presa naquela cadeira, encarando o CEO que ela confundira com um técnico e mandara consertar um computador. Arthur ainda parecia estar se divertindo com tudo aquilo. Ele se virou para os diretores e bateu as mãos, encerrando o momento casualmente. Tudo bem, agora que todos tiveram sua dose matinal de entretenimento, vamos voltar ao trabalho. Os diretores rapidamente se recompuseram, ajustando as gravatas e tentando recuperar a seriedade. Alice escondeu-se atrás do caderno, esperando que ninguém mencionasse o desastre novamente. Mas, claro, Arthur Foster não ia deixá-la escapar tão facilmente. Ele olhou diretamente para ela, cruzou os braços e disse: e SRTA Evans, depois da reunião, venha ao meu escritório. Precisamos conversar. Era isso. Tinha acabado. Alice sentiu a alma deixar o corpo. Ela ia ser demitida. Ela sabia disso. Depois de todo o esforço que dedicara para conseguir aquele emprego, conseguira jogá-lo fora em menos de uma manhã. Parabéns para ela. Alice passou a reunião inteira sem prestar atenção em nada. Os gráficos, os relatórios financeiros, as projeções de crescimento da empresa, tudo era um borrão em sua mente. Ela apenas encarava o relógio, observando o tempo passar até seu inevitável acerto de contas. A cada minuto que passava, sua ansiedade só aumentava. Ela começou a imaginar todos os cenários possíveis. Arthur gritaria com ela e a demitiria na hora. Ele pediria ao RH para preparar sua carta de demissão e a escoltaria para fora do prédio. Ele ficaria em silêncio e apenas apontaria para a porta, um verdadeiro golpe final em sua dignidade. Cada opção parecia pior que a anterior. E a pior parte? Arthur não parecia ter pressa alguma em acabar com seu sofrimento. Na verdade, ele estava completamente calmo, como se tivesse esquecido que ela sequer existia, o que tornava tudo ainda mais apavorante. Quando a reunião finalmente terminou, Alice ficou para trás, esperando que todos saíssem da sala. Seu coração estava na garganta. Arthur levantou-se calmamente, pegou seus documentos e olhou para ela. Vamos, Evans.
Alice fechou os olhos e sussurrou para si mesma: que os deuses do emprego tenham misericórdia de mim. E ela seguiu Arthur até o escritório dele. O escritório de Arthur Foster era algo saído de um catálogo de luxo. Móveis de madeira escura, prateleiras cheias de livros impecavelmente organizados, uma vista panorâmica da cidade e, no centro, ele. Arthur sentou-se na cadeira como um rei em seu trono, apoiou os cotovelos na mesa e gesticulou para Alice sentar na cadeira à sua frente. Ela obedeceu lentamente, sentindo-se como uma criança chamada à diretoria. Por alguns segundos, ele apenas a encarou em silêncio. Alice tentou sorrir. Então, Sr. Foster, queria falar comigo. Arthur arqueou uma sobrancelha. Sr. Foster. Engraçado. Mais cedo, eu era apenas o cara da ti e o cara que precisa trabalhar mais rápido. Alice sentiu o rosto ficar vermelho. Um erro honesto. Arthur soltou uma risada baixa. Claro, e foi divertido, admito. Alice piscou, surpresa. Divertido? Sim, não é todo dia que alguém me dá ordens na minha própria empresa. Alice suspirou aliviada. Talvez ele não estivesse tão bravo, afinal. Mas então Arthur inclinou-se levemente para a frente e sorriu. No entanto, o alívio desapareceu imediatamente. Precisamos conversar sobre o seu futuro aqui. Alice engoliu em seco. Meu futuro. Arthur assentiu. Sim, sua atitude hoje me mostrou algo interessante. Alice prendeu a respiração. Sou impulsiva. Você é teimosa, mandona e não tem filtro. Ótimo. Arthur riu. E você é rápida, determinada e não se intimida facilmente. Os olhos de Alice se arregalaram. Isso é um elogio ou uma constatação? Ela não tinha certeza se deveria se sentir lisonjeada ou ofendida. Arthur entrelaçou os dedos e a observou com interesse. Preciso de alguém assim ao meu lado. Alice quase caiu da cadeira. Desculpe, o quê? Arthur sorriu levemente. Estou-te promovendo. Alice congelou. O tempo pareceu parar. Você quer me promover? Sim. Por quê? Arthur deu de ombros. Porque você me diverte. Alice ficou atordoada. Essa é a sua razão. E também porque acho que você tem potencial. Ela o olhou desconfiada. Então, você quer me manter por perto só para rir de mim? Arthur não confirmou, mas também não negou. Alice estreitou os olhos. Então, que tipo de promoção é essa? Arthur sorriu. A partir de hoje, você será minha assistente pessoal. Alice engoliu em seco. Pessoal? Tipo, diretamente para você. Exatamente. Alice sentiu as mãos suarem. Ela já tinha problemas suficientes sendo assistente dos diretores. Agora teria que lidar diretamente com Arthur Foster. Ela tentou encontrar uma saída. E se eu disser não? Arthur arqueou uma sobrancelha. Você quer dizer não? Alice mordeu o lábio. Isso é uma pergunta séria ou um truque para me intimidar? Arthur sorriu. Os dois. Alice respirou fundo. O que ela poderia fazer? Se recusasse, poderia perder o emprego. Se aceitasse, bem, teria que lidar com um chefe sarcástico e imprevisível todos os dias. E por alguma razão bizarra, a ideia não parecia tão ruim. Ela olhou para Arthur e tomou sua decisão. Tudo bem. Eu aceito. Arthur sorriu com satisfação. Ótimo. Alice sentiu um arrepio na espinha. Ela tinha certeza absoluta de que essa decisão mudaria sua vida. Ela só não sabia se seria para melhor ou para pior. Alice saiu do escritório de Arthur com as pernas bambas. Não tinha certeza se acabara de receber uma promoção ou uma sentença de morte. Seu cérebro ainda tentava processar o que acabara de acontecer. Em menos de um dia, ela gritara com o CEO da empresa, confundira-o com um técnico de TI, ordenara que ele trabalhasse mais rápido e, de alguma forma, absurdamente, isso levara a um novo cargo diretamente ao lado dele. Vamos nos divertir um pouco com quem só lê os comentários. Digite McDonald's nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar a história. Seu coração ainda estava acelerado enquanto caminhava pelo corredor. O que exatamente faz uma assistente pessoal do CEO? Pegar café? Organizar a agenda dele? Ou pior, ficar ao lado dele o tempo todo, lidando com suas ordens e personalidade sarcástica? Ela entrou no escritório administrativo como se carregasse um segredo de Estado.
Todos os olhares se voltaram para ela no momento em que entrou. As pessoas sussurravam nos cantos. Algumas riam baixinho. Outras encaravam como se ela fosse o fantasma de uma ex-funcionária que morrera por dizer algo errado a Arthur Foster. Ouvi dizer que você sobreviveu, disse um dos funcionários, puxando a cadeira ao lado da dela. Me diga, como foi sua execução? Alice desabou na cadeira, baixou os ombros e soltou um suspiro derrotado. Ele não me demitiu. O escritório inteiro ficou em silêncio por um momento. Então uma onda de sussurros e murmúrios se espalhou. O quê? Os olhos de uma mulher se arregalaram. Mas todos viram o que aconteceu na sala de reuniões. Não só não fui demitida, Alice suspirou, fui promovida. A comoção foi imediata. Gritos abafados, pessoas se segurando nas mesas, um homem até derrubou a caneca de café. Um dos funcionários mais velhos se aproximou, olhando para Alice como se ela fosse algum tipo de anomalia científica. O Sr. Foster te promoveu. Direto para assistente pessoal dele. Desta vez, a comoção foi substituída por um silêncio apavorado. Alice franziu a testa. Ok, qual é o problema? Uma mulher com o cabelo preso em um coque apertado e postura séria olhou para Alice como se ela estivesse prestes a enfrentar um campo minado. Você acabou de ser jogada na cova dos leões. Um rapaz que parecia um pouco mais jovem se inclinou para frente. O Sr. Foster nunca teve uma assistente pessoal. Alice piscou. O quê? Ele tem assistentes, claro, continuou a mulher. Mas assistentes pessoais? Não, ele demite todas antes mesmo de considerar a possibilidade. Alice sentiu um arrepio na espinha. Então, por que eu? Ninguém sabia a resposta. Mas uma coisa era certa, ela estava em apuros. Antes que pudesse processar essa nova informação, o telefone na mesa ao lado dela tocou. A recepcionista atendeu, ficou em silêncio por um momento e depois olhou diretamente para Alice. SRTA Evans. Alice engoliu em seco. Sim. O Sr. Foster está te chamando no escritório dele. O escritório I. Inteiro prendeu a respiração. Boa sorte, alguém murmurou no fundo. Alice quis gritar. Ela se levantou lentamente, como se estivesse marchando para o matadouro, e caminhou em direção ao escritório do CEO. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegou à porta, respirou fundo 3 vezes, passou as mãos pelo cabelo para parecer minimamente apresentável e bateu. Entre. A voz grave ecoou de dentro. Ela girou a maçaneta, abriu a porta e encontrou Arthur Foster sentado atrás da mesa, examinando alguns papéis. Ele nem levantou o olhar quando ela entrou. Alice aproximou-se, sentindo-se mais nervosa a cada segundo que passava. Você me chamou. Arthur finalmente ergueu o olhar, e Alice sentiu um arrepio na espinha. Ele tinha aquele olhar analítico e intenso que parecia ler todos os pensamentos dela sem dizer uma única palavra. Sim, sente-se. Alice acomodou-se na cadeira e tentou não parecer muito tensa. Arthur girava uma caneta entre os dedos, como se estivesse considerando algo. Você começa oficialmente hoje como minha assistente pessoal. Ela forçou um sorriso. Bom, porque estava preocupada em não ter nada para fazer. Arthur arqueou uma sobrancelha. Sarcasmo no primeiro dia. Corajosa. Alice endireitou-se na cadeira. Desculpe, é só o choque. Arthur pousou a caneta na mesa e inclinou-se levemente para a frente. Você terá acesso direto à minha agenda, minhas reuniões, minhas viagens e qualquer outra coisa que eu precise que você cuide para mim. Seu trabalho é garantir que eu não perca tempo com coisas desnecessárias. Alice piscou. Então, basicamente, preciso garantir que você nunca se aborreça com nada. Exatamente. Ela respirou fundo. Parece difícil. Arthur sorriu. Será? Alice sentiu vontade de chorar, mas então Arthur pegou uma pasta preta e a deslizou pela mesa. Seu primeiro desafio. Ela pegou a pasta e a abriu, examinando os papéis dentro. O que é isto? Um jantar de caridade. Sou um dos palestrantes. Você precisa organizar tudo. Alice folheou os papéis, vendo a lista de convidados, o local, os detalhes da programação. Isso é em 3 dias. Sim. E você está me dando isso agora? Sim. Alice sentiu uma onda de pânico. Sr. Foster. Arthur levantou a mão para impedi-la. Desafios fazem parte do trabalho. Se você conseguir lidar com isso sem que eu precise me preocupar, então saberei que fiz a escolha certa. Alice fechou os olhos por um segundo, tentando não surtar.
Ela tinha que planejar um evento de alta classe em 3 dias, sem perder um único detalhe. Ótimo. Ela se levantou, segurando a pasta como se fosse um tijolo de cimento. Ok, eu cuido disso. Arthur sorriu levemente, satisfeito. Ótimo. Alice virou-se para sair, mas antes de chegar à porta, ouviu a voz dele novamente. Ah, e Alice? Ela se virou lentamente. Sim. Arthur apoiou o queixo nas mãos, sorrindo aquele sorriso enigmático de sempre. Você é mais interessante do que eu esperava. Alice sentiu um arrepio estranho na espinha, mas não esperou para descobrir o que ele queria dizer. Ela simplesmente saiu da sala o mais rápido possível, porque já tinha problemas suficientes para lidar. Alice passou as horas seguintes correndo pelo escritório, ligando para fornecedores, confirmando presenças, organizando discursos e tentando descobrir como diabos ela tinha ido parar naquela situação. Ela só sabia de uma coisa. Sobreviver ao primeiro dia como assistente de Arthur Foster era uma vitória. Agora, ela tinha que sobreviver ao resto da semana. Alice saiu do escritório de Arthur segurando a pasta preta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Um jantar de caridade de alto nível. Em 3 dias, sem experiência. Sem margem para erros. Claro, nada na vida dela poderia ser simples. Ela caminhou pelo corredor, sentindo os olhares dos colegas sobre ela. Todos estavam curiosos sobre como ela ainda estava empregada. Alguns até sussurravam, tentando adivinhar o que acontecera no escritório do CEO. Alice não tinha tempo para fofocas. Precisava descobrir como organizar um evento dessa magnitude sem causar um desastre. Quando chegou à sua mesa, abriu a pasta e começou a revisar os documentos. Uma lista de convidados, com nomes de empresários poderosos, políticos influentes e celebridades. O local, um hotel luxuoso no centro da cidade. O cardápio precisava ser escolhido, a decoração ajustada, os discursos revisados. Ela sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo agora? Uma voz familiar perguntou ao lado dela. Alice olhou para a mulher do coque apertado, a mesma que a avisara que trabalhar com Arthur era como entrar na cova dos leões. Ele me deu 3 dias para organizar um jantar de caridade de alto nível, ela respondeu, exasperada. Os olhos da mulher se arregalaram. Ah, então ele já começou a fase de testes. Alice franziu a testa. O que isso significa? O Sr. Foster gosta de testar as pessoas. Ele lança desafios impossíveis para ver até onde conseguem ir antes de quebrar. Alice piscou. Então ele está literalmente esperando que eu falhe. A mulher deu de ombros. Ou que você o surpreenda. Depende de como você lida com isso. Alice fechou a pasta com um estalo. Ótimo, agora tenho ainda mais pressão. Ela olhou para o relógio. Se ficasse ali se lamentando, não teria tempo nem para cometer um erro. Decidiu que seu primeiro passo era descobrir o que já estava encaminhado e o que precisava ser feito. Pegou o telefone e começou a ligar para fornecedores, tentando negociar serviços, verificar contratos e garantir que tudo estava nos trilhos. A primeira ligação foi para a empresa responsável pela decoração. Depois de 4 tentativas frustradas, alguém finalmente atendeu. Alô? Oi, aqui é Alice Evans, assistente pessoal do Sr. Arthur Foster. Estou entrando em contato para confirmar os detalhes da decoração do jantar de caridade. Ah, claro, claro. Temos um pequeno problema. Alice sentiu um arrepio. Que tipo de problema? Bem, o local não aprovou a instalação da estrutura que planejamos. Precisamos refazer o conceito. Alice estreitou os olhos. E quando vocês planejavam me avisar sobre isso? Tecnicamente, agora. Alice fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Ok, então vocês podem refazer e me enviar a nova proposta hoje. Na verdade, levaria pelo menos uma semana. Alice quase jogou o telefone pela janela. Você está me dizendo que, 3 dias antes do evento, não tenho decoração. O silêncio do outro lado foi a confirmação que ela precisava. Ok, eu resolvo. Ela desligou e massageou as têmporas. Respira, Alice. Você consegue. Pegou o telefone novamente e começou a ligar para outros fornecedores. Todos estavam lotados ou cobrando um preço absurdo. Depois de meia hora, conseguiu encontrar uma empresa disposta a assumir o trabalho em tempo recorde. Seria caro, mas melhor do que nada. Enquanto isso, outros problemas começaram a surgir. O cardápio ainda não estava definido. O discurso de Arthur não estava pronto. Os convites estavam atrasados. A banda cancelou. A cada novo problema, Alice sentia que estava mais perto de um colapso nervoso. No meio da tarde,
ela foi ao escritório de Arthur para atualizá-lo sobre os desafios. Quando entrou, ele estava examinando relatórios como se tudo estivesse em perfeita ordem. Relatórios, Sr. Foster. Arthur ergueu o olhar. E o que você tem para mim? Alice pegou um caderno. O decorador desistiu. A banda cancelou. O cardápio não está aprovado. Os convites ainda não foram enviados. Não durmo desde que comecei a lidar com isso. Arthur apoiou o queixo nas mãos, um pequeno sorriso no canto dos lábios. Então, basicamente, está tudo um desastre. Alice soltou um suspiro dramático. Basicamente. Arthur ficou em silêncio por um momento, apenas observando-a. Alice começou a se sentir desconfortável. Ele estava esperando que ela perdesse a cabeça. Que desistisse. Mas, para sua surpresa, ele pegou o telefone e fez uma ligação. George, quero os convites do jantar na minha mesa até o final do dia. Sem desculpas. Ele desligou e olhou para Alice. O resto, você pode resolver. Alice piscou. Só isso. Você esperava um discurso motivacional. Eu esperava pelo menos boa sorte. Arthur inclinou a cabeça levemente. Você não precisa de sorte. Precisa de café. Alice abriu a boca, depois a fechou. Ok, essa é a primeira coisa que você disse hoje que realmente faz sentido. Arthur riu baixinho. Você está se saindo melhor do que eu pensava. Alice sentiu uma pequena chama de orgulho. Então você não acha que vou falhar miseravelmente? Ainda não. Nossa, que voto de confiança inspirador. Arthur apenas sorriu, claramente se divertindo. Alice suspirou e saiu da sala, pronta para continuar a batalha. Nos 2 dias seguintes, ela trabalhou sem parar, correndo de um lado para o outro, consertando os detalhes finais, garantindo que cada peça estivesse no lugar certo. No último dia, finalmente conseguiu finalizar o cardápio, substituir a banda e aprovar a decoração alternativa. Quando finalmente chegou a hora do evento, Alice mal teve tempo de respirar antes de vestir um vestido elegante e correr para o local para garantir que tudo estivesse em ordem. Ela verificou cada detalhe como se sua vida dependesse disso. No meio da multidão, viu Arthur chegar. Ele parecia impecável, como sempre, mas seus olhos procuravam por algo. Quando a avistou, ele ergueu uma taça de champanhe e lhe lançou um olhar enigmático. Alice caminhou até ele, esperando algum comentário sarcástico. Então, está tudo em ordem? Ele perguntou. Sim. Contra todas as probabilidades, tudo está perfeito. Arthur deu um pequeno sorriso. Eu não tinha dúvidas. Alice arqueou uma sobrancelha. Sério. Se você tivesse falhado, eu já teria recebido ligações furiosas. Alice soltou uma risada aliviada. Isso significa que passei no seu teste. Arthur inclinou-se levemente. Vamos ver se você sobrevive ao próximo. Alice estremeceu. Ela tinha certeza de que sua vida nunca seria monótona ao lado de Arthur Foster. Alice mal tivera tempo para respirar. Desde que assumiu a tarefa impossível de organizar o jantar de caridade em apenas 3 dias, sua vida se transformara num turbilhão de telefonemas, confirmações de última hora e crises inesperadas. Mal dormira, sobrevivendo à base de café, e sua sanidade estava por um fio. Mas agora, no dia do evento, tudo estava pronto. O salão de festas do hotel estava impecável, decorado com um luxo sofisticado. As mesas estavam elegantemente postas, a iluminação era perfeita e até os guardanapos haviam sido dobrados identicamente, até o último detalhe. Alice caminhava pelo salão, verificando cada detalhe. O chefe garantiu que o jantar seria servido na hora certa. A nova banda estava se preparando e os convidados começavam a chegar. Ela sentiu um pequeno alívio, mas não se permitiu comemorar ainda, não até que tudo terminasse em um desastre. Ela usava um elegante vestido preto, adequado para a ocasião, mas seus sapatos já estavam matando seus pés de tanto andar para lá e para cá. Pegou o tablet para revisar a lista de convidados quando ouviu uma voz grave e inconfundível atrás dela. Bem, você chegou até aqui. Alice se virou e encontrou Arthur Foster parado ali, observando o salão com seu olhar analítico. Ele usava um smoking perfeitamente ajustado, tão impecável que parecia ter nascido nele. Seu cabelo estava meticulosamente penteado e ele segurava uma taça de champanhe como se tivesse todo o tempo do mundo. Alice cruzou os braços. Ainda não acabou. Ainda há tempo para algo explodir. Arthur arqueou uma sobrancelha. Uma visão otimista. Realista, Alice corrigiu. Arthur tomou um gole de sua bebida e inclinou a cabeça levemente, estudando-a com aquele olhar que sempre a deixava desconfortável.
Você parece cansada. Alice soltou uma risada curta. Isso é um elogio. Apenas uma observação. Vou encarar como um reconhecimento do meu esforço. Arthur deu um pequeno sorriso. Se isso te faz feliz. Alice suspirou e voltou a verificar sua lista de tarefas. Mas antes que pudesse terminar, foi interrompida por um garçom apressado. Sr.T.A. Evans, temos um problema na cozinha. Alice sentiu o coração disparar. O que foi agora? O chefe principal está surtando. Ele disse que recebeu um pedido de última hora para mudar o prato principal e está ameaçando cancelar tudo. Alice fechou os olhos e respirou fundo. Me dê 2 minutos. Ela olhou para Arthur, que apenas sorriu. Boa sorte. Alice saiu apressada e entrou na cozinha do hotel, onde encontrou o chefe gesticulando freneticamente, cercado por assistentes confusos. Passei 3 dias planejando este cardápio, e agora alguém quer que eu mude tudo. Não, não, isso é um ultraje. Alice levantou as mãos, tentando acalmar as coisas. Ok, vamos consertar isso. Quem fez o pedido? Um dos assistentes deu um passo à frente, hesitante. Foi um dos convidados VIP. Ele é alérgico ao prato principal. Alice sentiu um peso sair de seus ombros. Então por que não preparamos uma alternativa para ele? Os olhos do chefe se arregalaram. Alternativa? Não tenho ingredientes extras. Alice olhou ao redor, avistou uma bandeja de salmão e apontou. O que é aquilo? Salmão defumado para os aperitivos. Perfeito. Faremos um prato especial para ele com salmão. O resto do cardápio continua o mesmo. O chefe cruzou os braços, considerando a ideia. Isso poderia funcionar. Alice forçou um sorriso. Ótimo, então vamos parar de surtar e fazer isso acontecer. O chefe bufou, mas começou a dar ordens aos assistentes. Alice saiu da cozinha sentindo-se exausta, mas satisfeita por ter resolvido outro problema antes que se transformasse em um desastre. Ela voltou ao salão e encontrou Arthur exatamente onde o deixara, observando a cena como se fosse um show particular. Você salvou o jantar. Alice suspirou. O chefe queria explodir tudo, mas eu o convenci a seguir o plano. Arthur riu. Eu diria que você tem talento para lidar com crises. Eu diria que sou muito jovem para ter uma úlcera, mas aqui estamos. Arthur ergueu a taça para ela. Ao seu primeiro grande evento. Alice hesitou, mas pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e brindou com ele. Que não seja o último. Arthur tomou um gole, depois olhou diretamente para ela. Isso depende de você. Alice sentiu um leve arrepio com o tom dele, mas antes que pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de um convidado importante. Ela passou o resto da noite garantindo que tudo corresse conforme o planejado. Ela assistiu ao discurso de Arthur, lidou com pequenas surpresas e tentou ignorar a estranha sensação de que, de alguma forma, ele estava sempre a observando. Quando o evento finalmente terminou, os convidados começaram a sair, e Alice sentiu que finalmente podia respirar. Tirou os sapatos debaixo da mesa e se jogou em uma cadeira no canto do salão vazio. Seus pés doíam, sua cabeça latejava, mas ela conseguira. Arthur aproximou-se, mãos nos bolsos, olhando para ela com um brilho brincalhão nos olhos. Então, como se sente? Alice suspirou. Como se tivesse corrido uma maratona de salto alto. Arthur sorriu. Você fez um bom trabalho. Os olhos de Alice se arregalaram. Isso foi um elogio. Foi um fato. Alice revirou os olhos. Você é incapaz de dar um elogio direto, hein? Arthur apenas sorriu. O importante é que você entendeu. Ela balançou a cabeça, cansada demais para discutir. Certo. E agora? Arthur pegou o celular, digitou algo rapidamente e depois o guardou no bolso. Agora você descansa. Mas amanhã, às 8 da manhã, quero você no meu escritório. Temos uma nova pauta para discutir. Alice gemeu. Amanhã. Você nunca descansa. Não. Ela suspirou, pegou os sapatos e lutou para se levantar. Tudo bem. Vou para casa antes que você me dê outra tarefa impossível. Arthur a observou por um momento antes de responder. Boa noite, Alice. Ela piscou. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. Alice não sabia o que pensar sobre aquilo, então apenas assentiu e saiu. Quando entrou no táxi, olhou pelo retrovisor e viu Arthur ainda parado na entrada do hotel, observando-a com aquela expressão enigmática que ela ainda não conseguia decifrar. Ela não sabia o que Arthur Foster realmente queria, mas sabia de uma coisa.
Trabalhar com ele seria tudo, menos entediante. Agora, tudo o que ela queria era uma cama, um travesseiro e esquecer que sua vida virara de cabeça para baixo desde que conhecera aquele homem. Mas algo lhe dizia que aquela era apenas a primeira de muitas noites caóticas com ele. Alice acordou com o despertador tocando pela terceira vez. Seu corpo protestava contra a ideia de se levantar, mas a lembrança das palavras de Arthur ecoava em sua mente. Amanhã, às 8 da manhã, quero você no meu escritório. Ela gemeu, virou-se na cama, sentindo cada músculo do corpo doer após a loucura de organizar aquele jantar de caridade. Tudo o que queria era mais algumas horas de sono, mas se aprender algo sobre Arthur Foster, era que ele não era do tipo que aceitava desculpas. Forçou-se a sair da cama e arrastou-se até o banheiro, jogando água fria no rosto e prendendo rapidamente o cabelo em um coque. Escolheu um blazer escuro e calças sociais, tentando parecer profissional o suficiente para não dar a Arthur mais motivos para questionar sua competência. Pegou um café rápido e correu para o escritório. Quando entrou no prédio, percebeu que várias pessoas a observavam. Já fazia alguns dias que se tornara o centro das fofocas do escritório, mas agora parecia ainda pior. Assim que chegou à sua mesa, encontrou uma pilha de documentos esperando por ela. Suspirou e começou a organizar tudo quando seu telefone tocou. Alice Evans. Você está atrasada. Alice quase derrubou o telefone. Rapidamente olhou para o relógio. Eram 8h03. 3 minutos de atraso não contam, ela respondeu indignada. Se você estivesse em uma reunião importante e aparecesse 3 minutos atrasada, ainda seria considerada pontual. Alice suspirou. Estou a caminho. Ela se apressou e caminhou até o escritório de Arthur. Quando entrou, ele estava sentado à mesa, folheando alguns papéis. Seus olhos se ergueram para ela assim que fechou a porta. Bom dia, Sr. Foster. Depende de como esta manhã correr. Alice sentou-se à sua frente, cruzando as pernas, esperando que ele dissesse algo além de frases intimidantes. Arthur pegou uma pasta preta e a deslizou pela mesa em direção a ela. Esta é a sua nova tarefa. Alice abriu a pasta e encontrou uma série de documentos internos, contratos e uma agenda apertada de reuniões. E o que exatamente você precisa que eu faça com isso? Você agora faz parte da minha equipe estratégica. Preciso que organize e revise estes contratos, garantindo que tudo esteja alinhado com nossas diretrizes antes da reunião com os investidores na sexta-feira. Ela piscou. Espere, isso significa que vou participar dessa reunião. Arthur deu um meio sorriso. Você já provou que consegue lidar com pressão. Quero ver como se sai no mundo real dos negócios. Alice sentiu um arrepio. Não sei se devo me sentir honrada ou apavorada. Ambos são sentimentos adequados. Ela fechou a pasta e respirou fundo. Tudo bem, eu cuido disso. Arthur inclinou-se para a frente, cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Você não vai perguntar porque estou te dando essa responsabilidade. Alice o encarou nos olhos. Não preciso. Você quer ver até onde consigo ir antes de quebrar? Arthur riu baixinho. Inteligente. Alice levantou-se, pegando os documentos. Inteligente teria sido recusar este emprego. Mas você não recusou. Ainda não. Arthur a observou enquanto ela saía da sala. Vê. Você não vai recusar. Ela revirou os olhos e fechou a porta atrás de si. Nas horas seguintes, mergulhou nos contratos. Eram longos, cheios de termos técnicos e cláusulas complexas. Sua cabeça latejava, mas ela não ia desistir. Se Arthur queria testá-la, então ela lhe mostraria que estava à altura do desafio. Antes que percebesse, eram quase 7 da noite. O escritório começava a esvaziar, mas ela ainda tinha muito a revisar. Seu estômago roncou alto, lembrando-a de que não comera nada desde o café da manhã. Levantou-se, espreguiçou o corpo e pegou a bolsa. Estava prestes a sair quando ouviu a voz de Arthur atrás dela. Você costuma trabalhar até tão tarde? Alice virou-se e viu Arthur parado na porta de seu escritório, observando-a com curiosidade. Eu precisava terminar isto. Você poderia ter feito amanhã. Poderia, mas prefiro terminar agora. Arthur aproximou-se, olhando os documentos em sua mesa. Você encontrou alguma inconsistência nos contratos? Algumas. Pequenos detalhes que poderiam ser usados contra a empresa em caso de processo. Fiz algumas anotações. Arthur pegou uma das páginas e revisou as marcações que ela fizera. Impressionante. Alice sorriu. Isso foi um elogio. Não se acostume. Ela riu. Porque você ainda está aqui. Não tem uma mansão chique para onde voltar.
Arthur encarou por um momento, depois deu de ombros. Talvez eu só goste de ver até onde você consegue ir. Alice bufou. Se esse é o objetivo, você vai precisar de paciência. Arthur deu um meio sorriso. Veremos. Ele se virou para sair, mas antes de sair, parou na porta. Está com fome? Alice franziu a testa. O quê? Perguntei se está com fome. Ela hesitou. Sim. Por quê? Arthur olhou para o relógio. Vou jantar. Você pode vir e me contar mais sobre essas inconsistências nos contratos. Alice o encarou, tentando descobrir se ele estava falando sério ou apenas se divertindo às custas dela. Isso é um teste. Se quiser considerar assim. Alice suspirou. Tanto faz. Desde que tenha comida envolvida. Arthur deu um pequeno sorriso e assentiu. Vamos. Alice pegou suas coisas e o seguiu para fora do escritório. Ela ainda não tinha certeza para onde essa parceria estava indo, mas uma coisa era clara. Trabalhar com Arthur Foster era como um jogo de poder, e ela tinha que garantir que não seria a primeira a perder. Alice seguiu Arthur até a garagem subterrânea do prédio, onde ele destravou um carro esportivo preto com um simples clique. O veículo parecia ter saído direto de um catálogo de luxo, e Alice engoliu em seco ao perceber que nunca estivera tão perto de um carro que valia tanto. Hesitou antes de entrar no banco do passageiro, absorvendo o cheiro de couro e a tecnologia avançada ao seu redor. Arthur deslizou para o lado dela com sua calma habitual e ligou o motor, que ronronou como um animal selvagem. Espero que você não dirija como um maníaco. Alice disse, prendendo o cinto de segurança como se sua vida dependesse disso. Arthur lançou-lhe um olhar divertido antes de acelerar suavemente. Eu dirijo melhor do que você lê contratos. Alice revirou os olhos, mas não respondeu. Nos primeiros minutos do trajeto, o silêncio entre eles pareceu confortável. A cidade passava, as luzes dos prédios refletindo no vidro, e pela primeira vez naquele dia, Alice sentiu que podia respirar. O carro parou em frente a um restaurante chique no centro da cidade. Alice olhou pela janela, tentando esconder o choque ao perceber que aquele lugar estava muito além do que ela poderia pagar com um mês inteiro de salário. Grandes portas de vidro refletiam a iluminação sofisticada do interior, e clientes vestidos com roupas impecáveis passavam pela entrada, onde uma manobrista de uniforme elegante já esperava para pegar as chaves do carro de Arthur. Ela se virou para ele, desconfiada. Este é o tipo de lugar onde uma salada custa mais que o meu aluguel, não é? Arthur deu um pequeno sorriso, claramente se divertindo. Isso é um problema. Alice bufou, soltando o cinto de segurança. Para mim, sim. Para você, claramente não. Arthur saiu do carro sem responder e entregou as chaves ao manobrista, que sorriu e fez uma leve reverência antes de entrar no veículo. Alice saiu pelo outro lado, ajustando o blazer e sentindo-se completamente deslocada em um lugar onde até o ar parecia caro. Uma vez lá dentro, foram imediatamente recebidos pelo maître, um cavalheiro bem vestido que, ao ver Arthur, sorriu educadamente. Sr. Foster, é um prazer recebê-lo de volta. Sua mesa está pronta. Alice arqueou uma sobrancelha, observando a cena. Você tem uma mesa reservada aqui como se fosse sua segunda casa. Arthur simplesmente seguiu o maître sem responder. Alice revirou os olhos e o seguiu até uma mesa reservada em um canto do restaurante, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Assim que se sentaram, um garçom apareceu imediatamente com uma garrafa de vinho. Seu vinho habitual, Sr. Foster. Alice cruzou os braços, observando enquanto o garçom servia as taças. Impressionante. Você é tratado como realeza aqui. Arthur pegou a taça e girou o líquido lentamente antes de tomar um gole. Sou tratado como realeza em todos os lugares. Alice soltou uma risada curta e sarcástica. Você realmente tem um ego indestrutível, não é? Arthur apenas sorriu. Não é ego. É realidade. Alice balançou a cabeça e pegou o cardápio. Assim que o abriu, sentiu um leve pânico ao ver os preços. Ah, claro. Um simples bife custa metade do meu salário. Que maravilha! Arthur inclinou-se levemente sobre a mesa, observando-a com um olhar divertido. Escolha o que quiser. Alice franziu a testa, desconfiada. Você está pagando. Eu te trouxe aqui, não trouxe. Sim, mas você também já me jogou em desafios impossíveis antes, então não tenho certeza se confio na sua gentileza repentina. Arthur riu baixinho e tomou outro gole de vinho. Só quero ouvir mais sobre as inconsistências nos contratos. Alice soltou um suspiro dramático e fechou o cardápio. Tudo bem, mas aviso, se você for rude,
pedirei a coisa mais cara do cardápio. Arthur arqueou uma sobrancelha. É assim que você sempre negocia. Sempre. O garçom voltou e Alice pediu um prato de massa, resistindo à tentação de escolher algo absurdamente caro só para provocar Arthur. Ele, por outro lado, pediu um bife sem sequer olhar o cardápio. Depois que o garçom saiu, Alice pegou um dos contratos que trouxera na bolsa e o espalhou sobre a mesa. Tudo bem, vamos ao que interessa. O contrato da Millennium Holdings tem uma cláusula que, se mal interpretada, poderia permitir que eles desistissem do acordo sem pagar multa. Arthur franziu a testa, pegando o documento e revisando-o. Você tem razão. Alice sorriu satisfeita. Claro que tenho. Arthur olhou para ela, e a intensidade em seu olhar fez Alice se sentir um pouco desconfortável. Você gosta de estar certa. Quem não gosta? Arthur deu um meio sorriso, como se estivesse gostando mais da conversa do que da informação em si. O jantar chegou, e Alice suspirou ao ver o prato lindamente arranjado à sua frente. Isso parece bom demais para comer. Arthur cortou calmamente um pedaço de seu bife. Você vai elogiar a comida antes de provar. Isso não parece seu estilo. Alice revirou os olhos e pegou o garfo. Você já notou que adora fazer comentários sobre o meu estilo? Arthur apenas sorriu, como se não houvesse necessidade de confirmar nada. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, e Alice se surpreendeu ao descobrir que a comida era realmente incrível. Depois de um dia longo e exaustivo, aquele jantar pareceu uma recompensa inesperada. Quando terminaram, Arthur recostou-se na cadeira e observou Alice por alguns segundos antes de falar. Você realmente acha que estou tentando te testar? Alice limpou os lábios com o guardanapo antes de responder. Tenho certeza disso. Arthur inclinou a cabeça levemente. E se eu te dissesse que estou apenas curioso para ver como você lida com a pressão? Alice cruzou os braços. Isso é exatamente o que é um teste. Arthur soltou uma risada baixa, e Alice percebeu que, pela primeira vez, ele parecia genuinamente relaxado. Você é interessante, Alice Evans. Ela arqueou uma sobrancelha. Isso foi um elogio. Uma constatação de fato. Ela suspirou. Você precisa aprender a elogiar as pessoas sem que pareça uma análise de mercado. Arthur apenas sorriu. O garçom voltou com a conta, e Alice observou enquanto Arthur pagava sem sequer piscar. Quando saíram do restaurante, o ar frio da noite fez Alice estremecer. Arthur pegou as chaves do carro com o manobrista e abriu a porta para ela. Alice entrou, ainda processando a noite. Enquanto Arthur dirigia, ela percebeu que, apesar do ar de superioridade que ele sempre carregava, aquela noite mostrara um lado diferente dele, algo mais relaxado, menos rígido. Quando ele parou em frente ao prédio onde ela morava, Alice hesitou antes de sair do carro. Devo-te agradecer pelo jantar. Arthur olhou para ela de soslaio. Se você quiser. Alice revirou os olhos. Ótimo. Então, obrigada pelo jantar absurdamente caro e por não me fazer pagar metade do meu salário por ele. Arthur riu baixinho. Boa noite, Alice. Ela saiu do carro e entrou no prédio, ainda sentindo o olhar dele sobre ela. Quando chegou ao apartamento, desabou no sofá, exausta. Ela estava certa sobre uma coisa. Trabalhar com Arthur Foster era um verdadeiro jogo de poder e, de alguma forma, ela estava começando a gostar disso. Alice acordou sentindo o peso do dia anterior em seus ombros. O jantar com Arthur Foster ainda ecoava em sua mente. Virou-se na cama, encarando o teto, tentando descobrir por que aquilo a incomodava tanto. Havia algo na maneira como ele a analisava, como se estivesse sempre tentando prever seu próximo movimento. Não era apenas um jogo de poder, mas também algum tipo de teste constante. Levantou-se, foi ao banheiro e jogou água fria no rosto. Precisava focar no que realmente importava. Seu trabalho. O jantar fora uma pausa inesperada de sua rotina caótica, mas agora era hora de voltar ao ritmo. Vestiu uma calça social preta e uma blusa azul, pegou a bolsa e saiu de casa, determinada a não deixar que as provocações de Arthur a afetassem. Quando chegou ao escritório, percebeu que os olhares estavam ainda mais intensos do que antes. As pessoas sussurravam, trocavam olhares curiosos e, toda vez que Alice passava, a sala ficava em silêncio por alguns segundos antes que os murmúrios recomeçassem. Ela franziu a testa e caminhou até a mesa de sua colega de trabalho mais próxima. O que está acontecendo? Parece que sou algum tipo de experimento de laboratório sendo analisado. A mulher hesitou por um momento, depois deu um pequeno sorriso. Bem, há boatos. Alice cruzou os braços. Que tipo de boatos? A colega olhou ao redor antes de se inclinar e sussurrar. Que você e o Sr. Storer.
Foster jantaram juntos ontem à noite. Alice piscou, surpresa. E que talvez tenha sido algo mais. Alice soltou uma risada curta e incrédula. Ah, meu Deus, sério. Agora não posso nem jantar sem que as pessoas inventem boatos. A mulher deu de ombros. Você sabe como as pessoas são. O Sr. Foster nunca leva ninguém para jantar. Alice balançou a cabeça, pegou os papéis em sua mesa e seguiu para o escritório de Arthur. Isso era ridículo. As pessoas tinham tempo demais para fofocas e pouco tempo para o trabalho. Bateu na porta e ouviu sua voz grave responder. Entre. Alice abriu a porta e encontrou Arthur, como sempre, imerso em papelada. Ele olhou para ela e um leve sorriso irónico apareceu em seus lábios. Parecia mais irritado do que o habitual. Alice jogou a pasta de documentos em sua mesa. Obrigada. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Arthur pegou a pasta e a abriu calmamente. Algo te incomoda? Sim. O fato de que o escritório inteiro agora acha que o jantar de ontem à noite foi algum tipo de encontro romântico. Arthur arqueou uma sobrancelha. E por que isso te incomoda? Alice o encarou, incrédula. Ah, sério? Você está gostando disso? Arthur fechou a pasta, recostou-se na cadeira e cruzou os braços, um olhar claramente provocador no rosto. Talvez um pouco. Alice suspirou e sentou-se na cadeira à sua frente. Preciso de um favor. Arthur entrelaçou os dedos, observando-a de perto. Isso é interessante. Você geralmente tenta resolver tudo sozinha. E geralmente consigo. Mas preciso que você me ajude a acabar com essa fofoca. Arthur inclinou a cabeça levemente. E como exatamente eu faria isso? Não sei. Talvez espalhe outro boato ou negue qualquer envolvimento ou, sei lá, diga que há outra pessoa na sua vida. Arthur riu baixinho. Alice, o que as pessoas dizem não muda nada para mim. Mas muda para mim. Arthur olhou para ela por um momento e então seu sorriso desapareceu um pouco. Você está preocupada que isso prejudique sua credibilidade? Alice suspirou. Claro, trabalhei duro para conseguir este emprego. Não quero que as pessoas pensem que estou aqui por qualquer motivo que não seja minhas habilidades. Arthur bateu levemente os dedos na mesa, pensando. Tudo bem, vamos acabar com isso. Alice piscou. Sério? Sim. Ele pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Karen, por favor, envie um memorando interno reforçando que relacionamentos pessoais no trabalho não devem ser objeto de especulação e que qualquer fofoca infundada será levada a sério. Os olhos de Alice se arregalaram. Espere, você acabou de transformar isso em uma regra corporativa. Arthur desligou o telefone e sorriu. Você queria resolver o problema, não queria. Alice soltou uma risada nervosa. Ah, meu Deus. As pessoas vão me odiar. Arthur voltou sua atenção para os documentos e disse casualmente. Melhor que te intimidem do que te desrespeitem. Alice o observou por um momento, tentando descobrir se ele estava realmente a protegendo ou apenas se divertindo com a situação. Provavelmente ambos. Antes que pudesse continuar pensando sobre isso, Arthur se levantou e pegou o casaco. Temos uma reunião em 30 minutos. Quero você lá. Alice franziu a testa. Uma reunião com quem? Um novo investidor em potencial. E por que eu deveria estar lá? Arthur caminhou até ela e parou ao seu lado, inclinando-se levemente para olhá-la nos olhos. Porque quero ver como você lida com um oponente difícil. Alice sentiu um arrepio na espinha. Oponente. Arthur sorriu. Você vai entender. Alice o seguiu até a sala de reuniões, sentindo a tensão crescente no ar. Algo lhe dizia que esta reunião seria muito mais do que apenas uma negociação comercial. Eles entraram na sala e Alice imediatamente reconheceu o homem sentado à mesa. Alto, bem vestido, sorriso afiado e um olhar calculista. Ele tinha a mesma energia de Arthur, como se estivesse acostumado a dominar qualquer ambiente. Arthur apertou a mão do homem com firmeza. David Lancaster. Bom te ver de novo. O homem sorriu. Arthur Foster. Sempre um prazer. Então seus olhos se voltaram para Alice. E quem é esta? Arthur olhou brevemente para Alice antes de responder. Minha assistente pessoal. Alice estendeu a mão para cumprimentá-lo, mantendo a postura firme. Alice Evans. David apertou a mão dela e um sorriso brincou em seus lábios. Evans, já ouvi falar de você. Alice arqueou uma sobrancelha. Ouviu o quê?
Os corredores da Foster Enterprises falam muito, e você parece ter causado um grande impacto. Alice manteve o sorriso, mas uma ponta de irritação surgiu dentro dela. Arthur puxou uma cadeira para se sentar e olhou para David com sua expressão usual de tédio disfarçado. Vamos ao que interessa. A reunião começou e Alice rapidamente entendeu o que Arthur quis dizer com oponente difícil. David era perspicaz, fazendo perguntas provocadoras e tentando direcionar a conversa para sua própria vantagem. Arthur, no entanto, permaneceu impassível. Ele rebateu cada argumento com precisão, mantendo o controle da situação sem demonstrar qualquer sinal de estresse. Alice observava atentamente, absorvendo cada tática. Quando David fez uma pergunta capciosa sobre os contratos, Alice, sem pensar, interveio. Na cláusula 4.3, há um detalhe que protege nossos interesses na situação. Você deve ter notado ao revisar os documentos. David olhou para ela, surpreso por um momento, depois sorriu. Interessante. Arthur lançou a Alice um olhar satisfeito de soslaio. A reunião continuou até que David finalmente se levantou e apertou a mão de Arthur. Sempre um jogo intrigante, negociar com você. Arthur sorriu. O sentimento é mútuo. David virou-se para Alice e a estudou mais uma vez. E você, Sr.T.A. Evans, estarei de olho em você. Alice manteve o sorriso firme. Espero que sim. Ao saírem da sala, Arthur olhou para ela com um brilho brincalhão nos olhos. Você lidou bem com ele. Alice sorriu. Acho que estou aprendendo com o melhor. Arthur apenas riu. Alice então percebeu que estava realmente começando a gostar desse jogo. Ela saiu da reunião com a mente acelerada. O encontro com David Lancaster fora intenso, e ela ainda sentia a adrenalina percorrendo suas veias. Pela primeira vez, sentiu que realmente fazia parte daquele mundo de negócios, estratégia e manipulações sutis. Mas o que mais a intrigava era a maneira como Arthur a observava, estudando cada uma de suas reações, como se a estivesse testando mais uma vez. Não gostava da sensação de ser um experimento. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar que estava começando a gostar do jogo. Assim que voltaram ao escritório, Arthur caminhou direto para sua sala, mas antes de entrar, olhou para trás, para Alice. Bom trabalho hoje. Alice piscou, surpresa. Isso foi um elogio. Arthur sorriu levemente. Entenda como quiser. Antes que ela pudesse responder, ele entrou na sala e fechou a porta. Alice ficou parada por alguns segundos, tentando entender a estranha sensação que a invadira. Era uma mistura de orgulho e confusão. Trabalhar para Arthur Foster era um desafio constante, mas agora ela percebia que, de alguma forma, estava começando a gostar dessa dinâmica. Voltou para sua mesa e desabou na cadeira, massageando as têmporas. Sua caixa de entrada estava cheia, mas antes de abrir qualquer mensagem, ouviu passos apressados e viu sua colega de trabalho se aproximando com um olhar de pura excitação. O que está acontecendo agora? Alice perguntou, já se preparando para outro boato absurdo. Você estava na reunião com David Lancaster. Alice revirou os olhos. Nossa, as fofocas se espalham rápido por aqui. A mulher se inclinou sobre a mesa. Como foi? Dizem que ele é um dos negociadores mais difíceis de lidar. Alice suspirou. Foi intenso, mas Arthur soube exatamente como lidar com tudo. Ele não perdeu o controle por um segundo. E você? Alice deu um meio sorriso. Acho que estou pegando o jeito. A colega sorriu, claramente impressionada, e voltou para sua própria mesa. Alice olhou para a tela e finalmente começou a responder aos e-mails. Mas sua mente ainda estava presa na reunião. Durante a tarde, Arthur não apareceu. Isso era incomum, já que ele sempre dava uma passada para fazer algum comentário provocador. Mas hoje, ele parecia distante, ocupado demais para testá-la. Quando o relógio marcou 7 da noite, Alice percebeu que ainda estava no escritório com apenas algumas pessoas ao redor. O prédio estava quase vazio. Pegou suas coisas e caminhou hesitante em direção ao escritório de Arthur. Pensou em bater, mas decidiu apenas espiar pela porta entreaberta. Ele estava lá dentro, sentado à mesa, testa franzida enquanto lia um documento. Você trabalha demais, ela disse, entrando sem ser convidada. Arthur ergueu o olhar, surpreso. Isso vindo da mulher que ficou. Até tarde revisando contratos. Alice sorriu e puxou uma cadeira. Justo. Mas, ao contrário de você, não sou viciada em trabalho. Ainda. Arthur recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Eu gosto do que faço. Ou talvez você simplesmente não saiba fazer outra coisa. Arthur olhou para ela por um momento, depois sorriu.
Você está sempre tentando me decifrar. Não vou negar. Você é um mistério ambulante. Arthur a estudou intensamente por alguns segundos antes de se levantar e pegar o casaco. Vamos sair daqui. Alice piscou, surpresa. O quê? Você tem razão. Já trabalhamos o suficiente. É hora de uma pausa. Alice hesitou. Isso é um convite. Mais para uma ordem, na verdade. Ela riu e pegou suas coisas. Pelo menos você é honesto sobre isso. Eles saíram do escritório juntos. E desta vez, Arthur não a levou a um restaurante sofisticado. Ele dirigiu até um bar discreto com iluminação baixa e música ambiente. Um lugar que Alice nunca imaginaria que ele frequentasse. Você me surpreendeu, ela disse, enquanto se acomodavam em uma mesa nos fundos. Arthur pediu 2 bebidas e sorriu. Como assim? Eu esperava algo mais elitista. Você acha que só frequento restaurantes chiques? Até agora, essa era a impressão. Arthur riu baixinho. Surpreender as pessoas faz parte do jogo. Alice pegou sua bebida e tomou um gole. Você joga muito esse jogo, Arthur. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de diversão e algo mais difícil de ler. E você está aprendendo a jogar também. Alice não sabia dizer se aquilo era um elogio ou um aviso. Ficaram no bar por mais uma hora, conversando sobre negócios, desafios e até algumas coisas triviais. Alice percebeu que Arthur, longe do ambiente corporativo, era mais relaxado. Ainda provocador, ainda perspicaz, mas diferente. Vamos fazer um joguinho para quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar à história. Quando saíram do bar, o ar frio da noite os atingiu, e Alice envolveu os braços em volta de si mesma para se proteger do frio. Arthur olhou para ela por um segundo antes de tirar o casaco e colocá-lo sobre os ombros dela. Ela olhou para ele, surpresa. Isso foi inesperado. Você estava tremendo. Ela puxou o casaco mais apertado em volta do corpo e deu um meio sorriso. Então você tem um lado cavalheiro. Arthur apenas sorriu sem responder. Caminharam até o carro, e o silêncio entre eles era confortável, mas preenchido por algo novo. Algo que Alice ainda não sabia bem como nomear. Quando ele parou em frente ao prédio dela, Alice hesitou antes de sair. Virou-se para ele e tentou ignorar a estranha sensação em seu peito. Foi uma boa noite. Arthur assentiu. Sim, foi. Alice abriu a porta, mas antes de sair, olhou para ele uma última vez. Você é um mistério, Arthur Foster. Ele deu um meio sorriso. E você gosta de resolver mistérios. Ela riu, saiu do carro e entrou no prédio. Enquanto subia para o apartamento, sentia-se estranhamente leve. Algo estava mudando. Ela só não sabia ainda para onde isso a levaria. Na manhã seguinte, Alice acordou sentindo-se estranhamente revigorada. Apesar das reviravoltas da semana anterior, do jantar inesperado e da noite com Arthur, não se sentia sobrecarregada. Pelo contrário, sentia uma energia renovada. Arrumou-se rapidamente e saiu de casa, determinada a manter sua postura profissional, mesmo com a crescente proximidade entre ela e Arthur. Afinal, ainda trabalhava para ele, e qualquer envolvimento fora do trabalho seria problemático para sua reputação e seu bem-estar mental. Quando chegou ao escritório, sentiu imediatamente os olhares sobre ela. Após o memorando interno de Arthur sobre fofocas no escritório, a tensão entre os funcionários parecia ter aumentado. Todos pareciam mais cuidadosos com seus sussurros, mas Alice ainda sentia os olhares curiosos. Respirou fundo e ignorou, caminhando direto para sua mesa. Havia e-mails para responder, reuniões para agendar e um novo evento corporativo em andamento. Estava determinada a focar no trabalho e não no homem que vinha complicando sua vida ultimamente. Mas, claro, Arthur não ia facilitar as coisas. Bom dia, SRTA Evans. Sua voz grave soou atrás dela. Alice fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Bom dia, Sr. Foster. Arthur a observou por um momento antes de cruzar os braços. Parece que dormiu bem. Alice estreitou os olhos. E o que isso quer dizer? Arthur deu um pequeno sorriso. Normalmente, você chega parecendo que sobreviveu a um furacão. Hoje não. Ela bufou. Isso foi um elogio. Apenas uma observação. Alice revirou os olhos. Então, a que devo a honra desta visita matinal? Arthur entregou-lhe um documento. Preciso que revise isto para a reunião com os investidores amanhã. Há pontos que quero que analise e traga sugestões.
Alice pegou o documento, folheando-o rapidamente. Você realmente gosta de me dar trabalho extra, hein? Arthur sorriu. Gosto de ver do que você é capaz. Alice soltou um suspiro dramático. Claro, porque sou um experimento para você. Arthur não negou. 8 horas, no meu escritório. Quero ouvir suas ideias. Alice balançou a cabeça, pegou um café e começou a trabalhar. O dia passou rápido e, antes que percebesse, estava quase na hora da reunião com Arthur. Revisou os documentos mais uma vez antes de pegar suas anotações e seguir para o escritório dele. Bateu na porta e entrou. Arthur estava de costas para ela, olhando para a cidade pela grande janela de vidro. Sabe, você poderia ter uma vista pior, Alice comentou, fechando a porta. Arthur se virou e sorriu. É uma das vantagens do cargo. Alice sentou-se e colocou os documentos na mesa. Revisei tudo. Há 3 cláusulas que precisam de ajuste. Aqui estão minhas sugestões. Arthur pegou os papéis e os examinou, ocasionalmente olhando para ela como se estivesse processando algo além das palavras escritas. Bom trabalho. Alice arqueou uma sobrancelha. O quê? Você me ouviu? Alice riu. Arthur Foster me elogiando. Preciso marcar esta data. Ele apenas deu um meio sorriso antes de apoiar os cotovelos na mesa e entrelaçar os dedos. Agora que lidamos com a parte chata, tenho outro assunto. Alice franziu a testa. Outra tarefa impossível. Não exatamente. Arthur fez uma pausa por um momento antes de continuar. Há uma gala em 2 dias. Quero que venha comigo. Alice piscou, surpresa. O quê? O evento é uma oportunidade estratégica de negócios, mas preciso de alguém ao meu lado que entenda as negociações em andamento. Então você quer que eu vá como sua assistente? Arthur deu um leve sorriso. E como minha acompanhante? Alice congelou por alguns segundos. Isso é um problema para você? Arthur perguntou com seu tom provocador de sempre. Ela abriu a boca para responder, mas depois a fechou. Sabia que não poderia recusar sem um motivo sólido. Ele dera uma justificativa profissional, então qualquer recusa pareceria pessoal. Tudo bem, ela finalmente disse. Mas eu escolho meu vestido. Arthur riu baixinho. Desde que pareça apresentável, não tenho problemas com isso. Alice revirou os olhos. Isso significa que posso ir de moletom. Nem nos seus piores pesadelos. Alice riu e pegou os documentos antes de sair da sala. Nos 2 dias seguintes, concentrou-se no trabalho, tentando não pensar muito sobre o evento. Mas era impossível ignorar os olhares dos funcionários toda vez que Arthur passava por ela, dizendo algo casualmente como se não estivessem prestes a participar juntos de um dos maiores eventos da empresa. Na noite do evento, Alice olhou-se no espelho, sentindo-se estranhamente nervosa. Escolhera um vestido preto longo, elegante, mas não exagerado. O cabelo estava preso em um coque baixo e usava maquiagem leve. Suspirou antes de pegar a bolsa e descer para encontrar Arthur, que insistira em buscá-la. Quando saiu do prédio, encontrou Arthur encostado no carro, vestido com um smoking perfeitamente ajustado. Ele olhou para ela por um momento antes de dizer, impressionante. Alice arqueou uma sobrancelha. Isso foi um elogio. Arthur sorriu. Sim. Ela piscou, surpresa, mas entrou no carro sem dizer nada. O trajeto até o evento foi silencioso, mas confortável. Quando chegaram, Alice percebeu quão grandioso era o evento. Um salão luxuoso, convidados vestidos impecavelmente, câmaras registrando cada detalhe. Arthur saiu do carro primeiro e ofereceu a mão a Alice, que hesitou por um momento antes de aceitar. Ao sair, percebeu várias pessoas olhando para eles. Isso foi uma péssima ideia, ela murmurou. Arthur sorriu. Tarde demais para voltar atrás agora. Alice endireitou os ombros e caminhou com ele para dentro do salão. A noite estava apenas começando, mas algo lhe dizia que aquele evento mudaria tudo. Alice respirou fundo enquanto atravessava o vasto salão de baile ao lado de Arthur. A atmosfera exalava luxo, com grandes lustres pendendo do teto e mesas elegantemente decoradas espalhadas pelo espaço. O murmúrio dos convidados misturava-se ao som suave da música ao vivo. Sentia todos os olhares sobre si e, pela primeira vez, percebeu que estar ao lado de Arthur Foster não era apenas trabalhar para ele. Ele a guiava com desenvoltura, como se estivessem acostumados a frequentar eventos juntos. Alice, no entanto, estava ciente do peso do momento. Os boatos no escritório já eram intensos o suficiente, e agora aparecer publicamente com Arthur só alimentaria ainda mais as especulações. Relaxe, Arthur murmurou, inclinando-se levemente em direção a ela.
Você está tão tensa. Parece que vai fugir. Alice deu um meio sorriso, sem tirar os olhos da multidão ao redor. Não é todo dia que sou o centro das atenções sem querer. Arthur pegou seu braço gentilmente e a conduziu em direção a um grupo de empresários. Apenas foque no que você faz de melhor. Ela arqueou uma sobrancelha. Trabalhar. Arthur sorriu. Me desafiar. Alice não teve tempo de responder. Já estavam diante de um pequeno grupo de pessoas importantes. Arthur os cumprimentou casualmente, e Alice observou atentamente enquanto ele se tornava o centro da conversa. Ele falava com confiança, mantendo o controle de cada interação, como se estivesse jogando uma partida invisível de xadrez e prevendo os movimentos de todos. Não demorou muito para Alice perceber que ele a estava testando novamente. Toda vez que alguém mencionava um ponto estratégico sobre a empresa, Arthur olhava de soslaio para Alice, esperando que ela interviesse. No início, ela hesitou, mas logo percebeu o que ele queria. Que ela mostrasse seu valor. Então, ela entrou na conversa. O mercado tem estado instável ultimamente, comentou um dos empresários. Verdade, Alice concordou, pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Mas a instabilidade também abre portas para a inovação. Empresas que sabem navegar em tempos difíceis são as que saem mais fortes. O empresário olhou para ela, surpreso. Essa é uma perspectiva ousada. Arthur apenas sorriu levemente, satisfeito. É por isso que ela está ao meu lado. Alice sentiu um arrepio na espinha com aquelas palavras. A maneira como ele disse aquilo na frente de todos soou mais pessoal do que deveria. Mas ela ignorou a sensação e manteve o foco na conversa. A noite continuou com mais interações, negociações e, claro, mais especulações sobre sua presença ali. Alice estava acostumada a ser alvo de boatos, mas sabia que aquilo era diferente. Em certo momento, Arthur se afastou para conversar com um investidor, e Alice aproveitou para tomar um ar fresco na varanda. A brisa fresca da noite foi um alívio bem-vindo. Fugindo. Uma voz familiar veio de trás dela. Alice se virou e viu David Lancaster encostado na parede, segurando um copo de uísque. Apenas tomando um ar, ela respondeu, cruzando os braços. David a estudou por um momento antes de sorrir. Você se saiu bem esta noite. Eu sempre me saio bem. Ele riu baixinho. Gosto da sua confiança. Alice estreitou os olhos. Você não está aqui só para me elogiar, está? David tomou um gole de seu uísque antes de responder. Apenas curioso. Você e Arthur estão próximos. Alice manteve o sorriso educado, mas seu tom era firme. Somos profissionais. David inclinou a cabeça levemente. E você acredita nisso? Antes que Alice pudesse responder, sentiu uma presença ao seu lado. Arthur surgira do nada, sua expressão levemente sombria. Algum problema, Lancaster? David sorriu, sempre calmo. Não, apenas uma conversa amigável. Arthur lançou-lhe um olhar frio. Alice não precisa das suas perguntas insinuantes. David levantou as mãos em rendição. Claro, não quero me intrometer onde não sou bem-vindo. Ele deu um último olhar para Alice antes de se afastar. Arthur, no entanto, permaneceu parado ao lado dela, observando David desaparecer na multidão. Cuidado com ele, ele murmurou. Alice cruzou os braços. Eu sei me cuidar. Arthur virou-se para encará-la. Eu sei. Mas isso não significa que não vou intervir quando necessário. Alice sentiu o coração disparar. Havia algo em seu tom, na maneira como seus olhos escuros estavam fixos nos dela, que a fez prender a respiração. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. A tensão entre eles era quase palpável. Alice sabia que estava entrando em território perigoso. Mas, naquele momento, não conseguiu impedir o que veio a seguir. Por que você me escolheu para isto? Ela perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Arthur deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Porque você me intriga. Alice sentiu o coração pular uma batida. Você gosta de me testar? Arthur arqueou uma sobrancelha, um sorriso brincando em seus lábios. Talvez. Mas isso não significa que não goste da resposta. Alice sentiu um calor subir em seu peito. Isso parece mais do que apenas um jogo de negócios. Arthur inclinou-se levemente, os olhos fixos nos dela. E se for? Alice abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo mestre de cerimonias anunciando o nome de Arthur para o palco. Ele não se moveu imediatamente. Continuou encarando-a por alguns segundos, como se esperasse por algo. Finalmente, respirou fundo,
recuou e disse suavemente: não vá a lugar nenhum. Então, caminhou em direção ao palco. Alice ficou ali, tentando recuperar o fôlego. Sabia que, depois daquela noite, nada seria o mesmo. E talvez, ela não quisesse que fosse. Alice permaneceu na varanda, tentando organizar os pensamentos enquanto observava Arthur subir ao palco. O entorno parecia continuar normalmente. Convidados conversavam, brindavam, trocavam sorrisos, faziam promessas de negócios. Mas dentro dela, algo havia mudado. Arthur Foster nunca dizia nada sem motivo. Nunca agia sem estratégia. Mas o que acontecera entre eles naquela varanda não parecera apenas um cálculo. Parecera real. E era exatamente isso que a assustava. Seu discurso começou, e Alice percebeu que, apesar da naturalidade com que ele falava, sua postura era diferente. Havia algo em seu olhar, em seu tom, que deixava claro que sua mente estava em outro lugar. Esse outro lugar era exatamente onde ela estava. Aplausos ecoaram pelo salão quando Arthur terminou seu discurso. E ele desceu do palco com a mesma postura calma e calculista de sempre. Mas, em vez de se misturar aos investidores e empresários, seus olhos varreram o salão até encontrarem os dela. Alice sentiu o coração disparar. Sabia que deveria desviar o olhar, fingir que não estava acontecendo. Mas não conseguiu. Arthur caminhou em sua direção sem pressa, como se já soubesse que não havia para onde fugir. Quando chegou perto o suficiente, parou ao lado dela e pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava. Entregou-uma a Alice, e ela a pegou sem pensar. Você não ouviu? Ele murmurou, olhando para ela de soslaio. Alice arqueou uma sobrancelha. Ouvir? Eu disse para você não ir a lugar nenhum. Ela soltou uma risada curta. Ainda estou aqui, não estou. Arthur tomou um gole de seu champanhe e a observou com aquele olhar que a fazia sentir como se estivesse sendo completamente analisada. Está. O silêncio entre eles era pesado, mas Alice percebeu que não era mais desconfortável. Era inevitável. E ela não tinha certeza se queria lutar contra isso. Arthur estendeu a mão e ela hesitou por um segundo antes de aceitar. Ele a conduziu para fora do salão, passando pelos convidados sem se importar com seus olhares curiosos. Quando chegaram do lado de fora do prédio, Alice finalmente quebrou o silêncio. Se você quer me testar, já obteve todas as respostas que precisava. Arthur virou-se para ela, cruzando os braços. Isto não é um teste. Ela o encarou, desafiadora. Então o que é? Arthur deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Você realmente não entende, Alice. Seu tom era baixo, quase íntimo. Alice sentiu um arrepio na espinha. Entender o quê? Arthur a observou por um momento antes de suspirar e passar a mão pelo cabelo, como se considerasse o que dizer. Nunca tive ninguém que me desafiasse como você. Nunca tive alguém que me enfrentasse e, ao mesmo tempo, me entendesse. Alice piscou, surpresa. Você está dizendo que... Arthur deu um sorriso torto. Estou dizendo que você me desarmou. Alice abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Nunca esperou ouvir algo assim de Arthur Foster. Ele não era o tipo de homem que admitia fraquezas, mas ali estava ele, dizendo exatamente isso. E a pior parte? Ela sentia o mesmo. Cruzou os braços, tentando ignorar o nó na garganta. Arthur, isso não pode acontecer. Ele inclinou a cabeça levemente. Por quê? Porque trabalhamos juntos. Porque as pessoas já estão especulando. Porque isso poderia complicar tudo. Arthur apenas sorriu ironicamente. Desde quando você teme desafios? Alice respirou fundo, sentindo sua irritação crescer. Você sempre faz isso. Sempre me provoca. Arthur assentiu. Sempre. Você quer que eu ceda. Quer que você pare de fingir que já não cedeu. Alice sentiu o coração disparar. Queria negar, dizer que ele estava errado, mas sabia que ele tinha razão. Porque, naquele momento, tudo dentro dela lhe dizia que ela perdera essa batalha há muito tempo. E então, antes que pudesse pensar, antes que pudesse se impedir, tomou uma decisão. Deu um passo à frente e ficou na ponta dos pés, capturando os lábios de Arthur no que deveria ser um beijo rápido, apenas para provar um ponto. Mas o que começou como um movimento impulsivo rapidamente se transformou em algo mais. Arthur segurou seu rosto com firmeza, puxando-a para mais perto, aprofundando o beijo de uma forma que fez Alice perder o fôlego. Era intenso, cheio de tudo o que eles vinham evitando por tanto tempo. Quando finalmente se afastaram, Alice estava sem palavras. Arthur deu um leve sorriso, passando o polegar pelo rosto dela.
Então. Alice respirou fundo. Ainda acho que isso é uma péssima ideia. Provavelmente. Ela deu um pequeno sorriso. Mas eu gosto de desafios. Arthur riu baixinho. Eu sei. Alice olhou para ele por um momento antes de entrelaçar seus dedos nos dele. Então, que vença o melhor. Arthur apertou a mão dela e a puxou para mais perto. Eu já venci, Alice. E desta vez, ela não discutiu. Porque, no fundo, sabia que ele estava certo. O tempo passou mais rápido do que Alice esperava. O que começara como um jogo de provocações entre ela e Arthur Foster se transformara em algo muito maior. Não eram mais apenas chefe e assistente, ou dois estrategistas tentando ver quem cederia primeiro. Eram parceiros, desafiando-se e crescendo um com o outro a cada dia. Arthur continuava sendo o CEO exigente e implacável nos negócios. Mas com Alice, havia uma leveza que ninguém mais via. Ele não precisava dizer nada. Estava em seus olhos. Em como ele a protegia sem tirar sua independência. Em como ele sempre garantia que ela tivesse café pronto pela manhã. E em como, de uma forma ou de outra, ele sempre a surpreendia. E então, um ano depois daquela noite no evento de gala, Arthur decidiu que era hora de realmente surpreendê-la. Era um sábado à noite e Alice acabara de terminar o trabalho. Estava exausta e ansiosa para chegar em casa quando recebeu uma mensagem dele. Arthur, me encontro no L. Alice franziu a testa. L. O que ele estava tramando? Mesmo desconfiada, subiu até o topo do prédio da Foster Enterprises. Quando as portas do elevador se abriram, Alice sentiu um leve arrepio com a visão à sua frente. Luzes suaves iluminavam o L. refletindo no vidro dos prédios ao redor. Um caminho de pétalas de rosa a guiava até o centro, onde Arthur esperava, vestido com um elegante terno preto e um pequeno sorriso no rosto. Ela cruzou os braços, fingindo desconfiança, embora seu coração acelerado não conseguisse acompanhar o teatro. O que você está tramando, Foster? Arthur deu um passo à frente e estendeu a mão para ela. Apenas venha comigo. Alice hesitou por um momento antes de aceitar. O vento da cidade soprava ao redor deles e as luzes de Nova York criavam uma cena quase mágica. Arthur, o que está acontecendo? Ele segurou as mãos dela, os olhos fixos nos dela. Desde que te conheci, minha vida nunca mais foi a mesma. Estava acostumado a ter controle absoluto sobre tudo, a jogar pelas regras que eu estabelecia. Mas então você apareceu. Alice sentiu um nó na garganta. Arthur sorriu, balançando a cabeça. Você me desafiou desde o primeiro dia. Me testou, me irritou, me fez rir e me fez perceber que nunca estive realmente vivo até te conhecer. Alice piscou, sentindo os olhos arderem. Arthur ajoelhou-se na frente dela, segurando uma caixa de veludo nas mãos. O tempo pareceu parar. Eu poderia passar a vida inteira tentando encontrar alguém que me desafiasse como você, mas a verdade é que não há ninguém como você, e não quero procurar por mais ninguém. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante cintilante. Alice Evans, quer casar comigo? Alice levou as mãos à boca, os olhos cheios de lágrimas. Nunca, nem em seus sonhos mais loucos, imaginar Arthur Foster ajoelhando-se para alguém. Para ela. Seu coração gritou a resposta antes que sua mente pudesse sequer processá-la. Sim. Arthur sorriu e deslizou o anel em seu dedo. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele a puxou para um beijo intenso, cheio de tudo o que as palavras não podiam expressar. O vento girava ao redor deles. As luzes da cidade brilhavam como se o universo estivesse celebrando com eles, e Alice soube naquele momento que estava exatamente onde deveria estar. Você me ama, Foster, ela murmurou contra os lábios dele. Arthur riu. Preciso dizer. Sim. Ele segurou o rosto dela, olhando diretamente em seus olhos. Eu te amo, Alice. Mais do que tudo. Ela sorriu, sentindo-se a pessoa mais sortuda do mundo. Eu também te amo, Arthur. E então, como se o destino estivesse esperando por aquele momento, fogos de artifício explodiram no céu, pintando a cidade com cores vibrantes. Era o começo de algo ainda mais incrível. O casamento aconteceu 3 meses depois, e foi tão grandioso quanto qualquer evento que Arthur Foster organizaria. Alice, no entanto, fez questão de adicionar toques pessoais. Queria que fosse sobre eles, sobre o amor improvável que construíram através de tantos desafios. O evento aconteceu em um luxuoso jardim repleto de flores brancas e iluminação suave que criava uma atmosfera mágica. Havia convidados importantes, mas também entes queridos, as pessoas que realmente fizeram parte de sua jornada. Arthur, vestido com um smoking impecável,
estava no altar, observando cada detalhe com a mesma atenção que dedicava a qualquer grande negócio. Mas quando Alice apareceu, nada mais importava. Ela caminhava pelo corredor em um elegante vestido branco, o cabelo delicadamente penteado e um sorriso que fazia seu coração disparar. Arthur não era um homem que se emocionava facilmente, mas naquele momento, sentiu um nó na garganta. Ela era, sem dúvida, a coisa mais preciosa que ele já tivera na vida. Alice sorriu ao vê-lo ali, esperando por ela, e soube que nunca estivera tão certa de uma escolha antes. Quando finalmente chegou ao altar, Arthur pegou sua mão, puxando-a para mais perto. Você está linda, ele sussurrou. Eu sei, ela brincou, piscando para ele. Arthur riu baixinho. O celebrante começou a cerimônia, e tudo pareceu um sonho. Quando chegou a hora dos votos, Arthur segurou a mão de Alice com firmeza, olhando diretamente para ela. Não sou um homem que acredita em destino, mas você me fez mudar de ideia. Costumava pensar que tinha controle sobre tudo, que sabia exatamente para onde minha vida estava indo. Mas então você apareceu e virou tudo de cabeça para baixo, e nunca fui tão grato por isso. Alice sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Você me ensinou que o amor não é um jogo de poder, mas uma parceria, e quero passar o resto da minha vida sendo seu parceiro. Alice respirou fundo antes de começar. Nunca imaginei que um chefe irritante e arrogante pudesse se transformar no amor da minha vida. Mas você me surpreendeu, Arthur, como sempre faz. Você me desafiou, me fez crescer e, o mais importante, me fez feliz. Arthur apertou a mão dela. Prometo continuar te desafiando todos os dias. Ela acrescentou, conto com isso, ele sussurrou, sorrindo. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Arthur não perdeu tempo. Puxou Alice para seus braços e a beijou com toda a intensidade que sentia. Os convidados aplaudiram, mas naquele momento, para eles, só existia um ao outro. Ao se afastarem, Arthur sussurrou contra os lábios dela. Você sempre diz que gosto de vencer, mas desta vez, nós dois vencemos. Alice sorriu, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. Para sempre. E juntos, caminharam para o início de uma nova vida. O que você achou da história de Alice e Arthur? Deixe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria a esta história? Inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas histórias. E não deixe de conferir mais histórias comoventes clicando aqui na tela final.